O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus veio anunciar para o povo, veio anunciar para nós o reino de Deus, ou o reino dos céus. O reino aberto para todos, porque através do reino que ele veio anunciar, que nós podemos chegar ao Pai, obter a salvação. O povo de Deus já esperava a vinda de um novo reino, o reino que aconteceria com a vinda do Messias. O Messias viria restabelecer o trono de Davi, que foi um rei fiel a Deus, foi um homem que exerceu a sua função de rei com responsabilidade, apesar das suas fraquezas, mas procurou cumprir a sua missão. E foi um homem que voltou toda a sua condição de rei para o bem do povo de Deus. Israel se tornou potente, vitorioso com o reinado de Davi. Então havia uma expectativa de que o reino do Messias, descendente de Davi, seria ainda muito mais poderoso. E quando Jesus aparece e começa a anunciar o reino de Deus, as pessoas tinham essa expectativa: finalmente vai ser restabelecido o reino de Israel. E esperavam então que Jesus tomasse uma decisão, de modo que todos vissem este novo esplendor do reino, o reino de Davi. Mas Jesus começa a explicar o significado do reino de Deus e de que modo ele aconteceria. E Jesus explica de modo que as pessoas mais simples e humildes possam entender. Por isso ele usa parábolas. Nós ouvimos
duas parábolas a respeito do reino dos céus, dentre tantas outras que Jesus contou para explicar o reino. E ele diz que o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. É uma semente pequenina, insignificante, mas que tem em si uma potência muito grande, ao ponto que ela depois cresce e se torna uma árvore grande, de modo que os pássaros fazem seus ninhos em seus ramos. Jesus então quer nos dizer que o reino de Deus não é algo que acontece de modo grandioso, espetacular, mas acontece na simplicidade e na humildade. O reino de Deus acontece no coração daquele que acolhe a graça de Deus e vai pouco a pouco se desenvolvendo, crescendo e transformando a vida daquele que a acolhe. A semente, para chegar a uma árvore, ela precisa ser cuidada. Assim também, a graça de Deus em nosso coração precisa ser cuidada com a palavra, com a oração, a escuta do próprio Deus que nos fala. E assim que o reino de Deus vai acontecendo, acontece em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, vai transformando a nossa maneira de pensar e nos leva a ações concretas, em gestos simples e humildes. De que maneira então nós podemos construir o reino de Deus? Porque nós somos chamados a construí-lo com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, através de gestos simples, repito, mas que têm um valor enorme, um significado muito grande. Ontem encontrei uma pessoa, uma senhora que vinha com uma criança aqui à igreja, e perguntei para ela: essa criança é sua filha, seu filho? Ela disse: não, é meu afilhado, a mãe dele o abandonou e eu estou cuidando dele. Vejam, este é um exemplo de alguém que, com um gesto muito simples, muito humilde, mas que com esse gesto ela está construindo, fazendo com que o reino de Deus aconteça, cuidando de alguém, não é seu filho, mas que ela está cuidando. É desse modo que o reino de Deus se concretiza. Eu lembrava de tantas pessoas que vão ao encontro dos moradores de rua, levando comida, levando roupa, levando uma palavra de incentivo, de apoio para essas pessoas. Esses gestos, através destes gestos, o reino de Deus está acontecendo. As pessoas que se dedicam aos idosos, visitando aqueles que se encontram abandonados, desse modo que o reino de Deus vai acontecendo. As pessoas que visitam os doentes nos hospitais, enfim, são através destes gestos muito simples, mas que através deles o reino de Deus vai acontecendo e as pessoas vão se juntando, e assim a palavra de Deus vai
tocando e o reino de Deus vai crescendo sempre mais. Então vejam que não é algo difícil, não é algo complexo, mas depende somente da nossa disponibilidade e da nossa docilidade para acolher este reino. E nós nos tornamos então protagonistas deste reino. E é assim que Jesus quer que nós o façamos. Jesus diz ainda que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Quando nós pegamos o pão ou qualquer bolo que fazem as mulheres normalmente que fazem os bolos, e nós não vemos o fermento que está ali, mas nós sabemos que está presente, porque se não houvesse fermento, não cresceria o bolo ou o pão. Está presente, embora seja invisível. Assim é o reino de Deus. Embora não apareça muitas vezes, mas ele está presente no mundo, ele está agindo. E nós devemos ser, então, pessoas que, conscientes da nossa missão, da nossa vocação, devemos ser a presença do reino onde quer que nós estejamos. Que nós possamos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, fazer com que a palavra de Deus, fazer com que aquilo que Deus pede a nós se torne, no meio do mundo, a ação do próprio Deus. E nós devemos então ser instrumentos deste reino, sem querer aparecer, sem querer chamar a atenção, mas simplesmente fazer-se presença do reino. E as pessoas percebem. Às vezes se perguntam: o que devo fazer naquele ambiente onde há tanta intriga, onde há um ambiente pesado, como se diz? O que se deve fazer? Se deve dar exemplo, se deve testemunhar. Se nós formos realmente testemunhas, as pessoas irão perceber e elas irão se questionar também, ou até mesmo irão perguntar por que nós agimos de um modo diferente. E aí é o momento de nós darmos o nosso testemunho, porque eu acredito em Deus, porque eu sou discípulo de Jesus Cristo. Então nós nos tornamos assim fermento no meio da massa. Estamos lendo o livro do Êxodo, que narra o caminhar do povo de Deus, do Egito, terra de escravidão, rumo à terra prometida, a terra da liberdade. Não foi um caminho fácil, foi um caminho difícil, cheio de provações para aquele povo. Mas Deus está sempre presente na vida daquele povo. Deus não o abandona, porque Deus é fiel às suas promessas, à sua aliança. Mas este povo nem sempre consegue ser fiel a Deus. E vimos hoje como este povo constrói para si um bezerro de ouro. Cai no grande pecado da idolatria. O bezerro de ouro significa a irracionalidade daquele povo. Como diz o Salmo, construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Trocaram seu Deus, que é a sua glória, pela imagem
de um boi que come feno, que come capim. Um povo que, apesar de conhecer um Deus misericordioso, um Deus bondoso que olha para a sua situação de opressão e o conduz para a liberdade, voltam-se contra Moisés, deixam de reconhecer o seu Deus e fazem algo típico dos pagãos: adorar deuses, figura de animais. O bezerro de ouro significa a imagem de tudo aquilo que chama a atenção, que brilha. É o significado da riqueza, daquilo que satisfaz o desejo da pessoa. E nós devemos então nos perguntar se nós somos fiéis a Deus, se tantas vezes nós não nos deixamos levar pelos costumes dos pagãos, isto é, daqueles que não acreditam em Deus, ou se voltam somente para as coisas deste mundo. Nós podemos nos deixar seduzir por aquilo que o mundo propõe, por aquilo que faz a nossa vontade, que vem em encontro dos nossos desejos humanos, as nossas satisfações. Se na hora da provação nós conseguimos ficar fiéis a Deus, ou nós nos voltamos contra Deus. Podemos querer que Deus venha imediatamente resolver os nossos problemas, e não damos tempo a Deus, porque Deus tem o seu tempo. Podemos cair no erro de querer obrigar a Deus a responder imediatamente aos nossos desejos. Não podemos cair no erro de alguém que diz: Deus é obrigado a nos escutar, Ele tem o dever de nos escutar. Deus é obrigado a nos escutar. É uma mentalidade pagã. Deus não tem obrigação de nos escutar. Nós devemos sim, como filhos de Deus, pedir a Deus a sua ajuda, que Ele venha em nosso socorro, mas deixar para Ele o tempo e o modo como Ele sabe e vai agir em nosso favor. Nós somos chamados a reconhecer que tudo está nas mãos de Deus, que tudo depende dEle, e que Ele sempre vem em nossa ajuda, que nós não podemos nos deixar levar pelas soluções fáceis que as pessoas prometem. Tantas vezes nós recorremos a meios e às pessoas que não seguem o caminho de Deus, que tentam resolver os problemas de acordo com os seus caprichos e com os critérios humanos. Reconheçamos sempre o poder e a misericórdia de Deus em nosso favor. Não nos deixemos seduzir pela mentalidade pagã, pela mentalidade do mundo, nos voltando para os ídolos do dinheiro, da ganância e de tudo aquilo que fascina a nossa natureza humana. Confiemos sempre na misericórdia do Senhor e procuremos ser instrumentos do reino, para que o reino de Deus aconteça através da nossa ação, do nosso testemunho de discípulos missionários de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.